grande alegria, hoje entro na casa de Deus, com privilégio de ouvir a tua voz. Neste chamado, convida você e eu. A mesa está posta, porque a festa é para nós. Pode trazer a quem você ama, tem lugar para todos aqui. O Espírito de Deus transforma, até faz quem chora sorrir. Olha só que transformação, quem era triste, hoje tem alegria no coração. A alegria do crente é na salvação, e tem certeza pela fé que no céu vai morar. Ele supera até na tribulação. A tua esperança é quando o meu Senhor voltar. A tua esperança é quando meu Senhor voltar. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos agora meditar na palavra da verdade, palavra de Deus. Vamos tratar hoje de um assunto interessante, falar do culto racional. O que vem a ser este culto racional? Que o apóstolo Paulo falou, a alegria que Davi falou quando alegrar, a alegria quando dizia, vamos à casa do Senhor. E este culto racional, hoje nós vamos entender um pouquinho dentro da palavra, como é e por que a gente vê tantas diferenças de culto para culto, sempre anunciando que é um culto ao mesmo Deus. E hoje nós vamos aprender um pouquinho a esse respeito. Vamos começar em Romanos 12:1, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais o vosso culto, corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, apóstolo Paulo, ele faz esta recomendação, trazendo à tona um assunto muito importante que muita gente faz e muitas das vezes está fazendo algo porque aprendeu na tradição de família, no que vem se arrastando por todo o tempo que o homem caminha pela terra, mas não tem uma consciência o que vem a ser este culto racional. Então vamos repetir outra vez este versículo de Romanos 2,
12, versículo 1, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos e sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o que nós podemos alcançar já neste primeiro versículo que acabamos de ler é que esse culto racional tem que ser algo com raciocínio, com entendimento. O que é que nós estamos praticando? Quando Moisés vai tirar o povo lá do Egito, ali na celebração da primeira Páscoa, quase já a saída, antecedendo a saída do povo de Israel lá do Egito, Moisés deixou um versículo interessante, uma recomendação muito interessante, no Êxodo 12, 26, que diz assim: e acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então é a mesma pergunta que nós estamos fazendo hoje. E Deus ali, ele dá instrução a Moisés para dar um modelo de culto o qual eles não estavam acostumados, porque eram nascidos e criados ali no Egito, mediante a tantas idolatrias, o conhecimento de tantos deuses estranhos. E ele deu toda a instrução, dali nasce também o modelo do tabernáculo, o sacrifício que seria. E por isso que Paulo, em Romanos, ele diz que sacrifício, vossos corpos em sacrifício. Porque nós estamos ali buscando uma santificação, sacrifício vivo e santo. Quer dizer, algo que é separado para oferecer ao nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Aí Colossenses 2,18 diz assim: ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, mantendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchados na sua carnal compreensão. Então o homem está ali oferecendo rituais de cultos, mas não tem consciência, não é um culto racional. E Paulo, ele chama a atenção da igreja de Colosso, nesse sentido, que eles precisavam entender a prática do culto. E futuramente, aqui dentro desta mesma fala, nós vamos ver dentro da palavra o próprio apóstolo Paulo ensinando uma dinâmica de culto com entendimentos. E isto nós só podemos aprender dentro da palavra de Deus e com consciência que nós estamos realizando algo muito importante. E 2 Crônica, capítulo 6, versículo 41, então aqui nós vemos uma prática, algo que o próprio rei Salomão, ele
exerce quando edifica aquela casa que seu pai tinha desejo no coração de edificar, mas o próprio Senhor, Deus, não permitiu, porque Davi tinha muito sangue nas suas cintas. Então diz o seguinte, o versículo: levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso. Tu é a tua arca da tua fortaleza, os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Então, aqui neste versículo 41 de 2 Crônicas 6, era uma oração que Salomão estava ali na consagração daquele templo. E aqui tem vários pontos interessantes para a gente meditarmos. Levanta, Senhor. Então tem muito, assim, uma concordância quando os discípulos de Jesus pedem para ensinar a orar. Então, neste texto aqui, nós vemos que foi uma oração do rei Salomão. E nós sabemos que o próprio Deus, ele vem futuramente falar que ele não habita em templo feito por mão de homens. Mas aqui nos traz um alerta, até num sentido profético, que diz assim: levanta-te, pois agora, Senhor Deus, para o teu repouso. Tu é a tua arca. Então ali, aquela arca que estava ali, representando a presença de Deus no tabernáculo, e ali passa, quando esse templo é levantado, passa a ser morada daquela arca dentro daquele templo que tinha sido erguido por Salomão. Da tua fortaleza, os teus sacerdotes. Então nós podemos ver que o primeiro que aparece nesta linha de culto é o Senhor, ali representado com a palavra dele que estava escrita dentro daquela arca, naquelas tábuas do concerto, porque Deus é a palavra. É bem claro isto no decorrer de todas as escrituras, nós entendemos claramente isto. A tua arca da tua fortaleza. Os teus sacerdotes. Então ali nós já vemos, alguém é direcionado para celebrar este culto, para direcionar as outras pessoas que faz parte do mesmo corpo. Aí ele encerra o versículo dizendo assim: ó Senhor Deus, seja vestido de salvação. Então aqui neste vestido de salvação, ele está anunciando a vinda do Filho de Deus para trazer esta salvação. Então isso são assuntos que, com toda certeza, precisa ser levado em conhecimento, em ensinamento do povo que está participando de um culto. E os teus santos, quem são os santos? São todos aqueles membros daquela congregação. Eles precisam estar separados com a boa vontade e convicção de estar servindo a Deus. E se alegram do bem. Então nós sabemos que está sendo apresentado ali naquele culto é algo que é maravilhoso, que é santo, que é eterno. Tudo isto, então, precisa de ser mencionado. Nos cultos que nós praticamos, nós vamos ali para ter um momento da palavra,
um momento de exaltação ao nome desse Deus, Criador dos céus e da terra. Aí vem Salmos 2:11, que diz assim: servi ao Senhor com temor e alegria, e alegrai-vos com tremor. Então não é algo que nós vamos fazer assim de qualquer maneira. Nós temos que estar temendo sim a presença de Deus, porque Ele é o Deus Supremo, Ele é o que nos concede algo de misericórdia, que é a nossa salvação, que nós não tínhamos direito, mas Ele, pela sua graça, Ele estende até as nossas vidas. Aí vem ainda Salmo 19:8, diz assim: os teus preceitos, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os seus olhos. Vamos ver, aquilo que dá visibilidade espiritual, o que nós precisamos muitas das vezes, a maioria das vezes, é enxergar esta luz que vem do céu. Esta luz que precisa estar dentro de cada um de nós, enxergando que essa luz fala, além de ser a presença do Deus Criador de todas as coisas, precisa de ser algo nas nossas vidas. Moisés, quando esteve ali com o próprio Senhor naquele monte, quando ele desce dali, a luz do Senhor refletia na face de Moisés. Então, esta pura luz, que também fala da visão espiritual, não é a visão carnal. Aí vem 122:1, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mais uma vez, a palavra trazendo o alerta que quando vamos cultuar o Senhor, não é algo triste, é momento de alegria. No Apocalipse mesmo, nós terminamos de fazer o resumo de todo o livro do Apocalipse. Nós vamos ver que aqueles 24 anciões, aqueles 4 seres, aqueles 4 animais, seres viventes, eles sempre prostrando e rendendo glória e honra ao Senhor. Aquilo ali é um ensinamento bem claro, e ninguém vai louvar, por exemplo, os salmos do próprio Davi. Até em momentos de tristeza, ele elabora essas poesias promovendo alegria. Em Mateus 5:12, aí o próprio Senhor Jesus falando: exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Então nós sabemos qual é o tamanho do galardão que nós vamos receber. O maior deles, eu tenho certeza que nós já recebemos, que é o galardão da salvação. Assim como falou lá no início, aqui também nós precisamos estar meditando nisto. Então, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Nos céus, alguém pode medir o tão grande favor que Ele nos deu de salvar nossas vidas, não deixando que fôssemos condenados com toda prática e vivência no pecado que nós vivíamos, que tinha nos tirado o direito disto? É algo de muito maravilhoso. Porque assim, perseguindo os profetas que foram antes de vós. Então aqui ele chama atenção, o próprio Senhor Jesus,
nós temos que estar exaltando o nome do Senhor, porque é algo que nós não merecíamos. Então, e a única maneira de estarmos agradecidos por tudo isto é tendo consciência desta exaltação. E Lucas 10, 20 diz assim: mas não alegreis porque os espíritos sujeitam a vós. Alegrai antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então, muitos ali, poxa, hoje eu participei de um culto que foi algo de maravilhoso, tal, porque o Senhor usou a minha vida, mostrou isto, mostrou aquilo. Eu senti muita comunhão, muito bom quando acontece isso. Mas o nosso principal objetivo é participar deste grande coral que o Senhor está aguardando da igreja juntamente com os anjos lá no céu, louvando. E só vai alcançar isto quem o nome estiver escrito no livro da vida. Aí nós vamos meditar daqui para frente, e vamos depois estar lendo também 1 Coríntios 14, do 26 ao 33, nós vamos estar meditando nesse texto e contexto desta carta que o apóstolo Paulo deixa aos Coríntios. E então vamos mencionar algumas perguntas. O que precisamos, o que presenciamos nos cultos e por quê? Então, só em cima disso aqui nós poderíamos passar o resto do dia falando de coisas que nós já presenciamos naqueles cultos que estão sendo elaborados. E por que os cultos são tão diferentes? Então vamos primeiro nesta primeira pergunta. O que presenciamos nos cultos? Olha, várias coisas. Nós presenciamos vaidade, exibicionismo, reverências impróprias, profecias mentirosas e tantas outras coisas mais. Então, o que nós precisamos? Aprender dentro da palavra o que Deus está requerendo das nossas vidas. É um culto racional, com alegria e entendimento. Então, para alcançar estes entendimentos, nós vamos meditar em algumas coisas. Louvor, por exemplo. Qual é a função de um louvor em um culto? Vamos lembrar de alguma coisa. Muitas das vezes nós trabalhamos em uma empresa onde ali estamos misturados no meio até de pessoas ímpias que não têm sensibilidade no coração para meditar nas coisas eternas, benditas do Senhor. Também muitas famílias onde precisava ser uma igreja para ali representar o nome do Senhor, nosso Deus. Ali nós vemos uma família desregrada, o filho desobediente, o filho drogado, filhas desobedientes, preguiçosos e tantas coisas. Às vezes o casal é aquele casal que estão temente a Deus ali, procura e está ali buscando com alegria na casa do Senhor, mas a comunhão que ele vive no dia a dia, ele
se afasta de tudo que é louvável, de tudo que é bendito, de tudo que é agradável aos olhos do Senhor. E quando, muitas das vezes, é aquela filha, aquele filho que vive ali com um funk horroroso o dia todo, que dá até vergonha em escutar, então aquela pessoa vai chegar no culto todo despreparado, todo fora da comunhão. E este período de louvor, ele serve primeiramente para isto, para quê? Para estabelecer uma comunhão. Que ele possa, através desses louvores que são entoados ali naquela parte tão importante do culto, ele possa refazer a sua comunhão com os céus, preparando o coração e a sua mente para ouvir a palavra da verdade. E depois, os cultos é semelhante Então é algo que nesta madrugada estava meditando. Os cultos hoje, muitas das vezes, é semelhante àquele pescador que está lá no mar pescando, mas ele está comendo o peixe da água doce. E o que vem a ser isto? Ele está pescando na água salgada e comendo peixe da água doce. Por exemplo, um lambari. É porque ele foi criado e conheceu algo tradicional na sua vida que ele está levando para dentro do culto aquilo. Então, o que é este comer lambari perto da água salgada? Ele foi criado num candomblé, num catolicismo, numa umbanda, num budismo e em tantos outros tipos que o homem hoje conhece como religião, mas ele traz essas tradições para dentro do culto, que não é nada daquilo que Deus está requerendo das nossas vidas. Não é aquela oferta, aquele sacrifício santo ao Senhor. Ele está trazendo ali uma tradição, um costume errôneo, que não vai exaltar o nome do nosso Deus em tempo nenhum. E ele traz os costumes do catolicismo, do candomblé, do umbandismo e etc. Tantas coisas que ele já viveu, ele traz aquilo. Então, em cima disto, nós hoje presenciamos, até da mesma denominação, ali gente cultuando naquele ritmo de candomblé, até veste as irmãzinhas daquele lugar, até veste aquelas saias compridas, tipo baianas, e ali faz uma batucada. Eu já vi cultos nesta natureza, que é algo que você jamais vai pensar que é um culto de adoração ao nome do Senhor. Ele está trazendo ali aqueles rituais que ele viveu lá no seu passado, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. E hoje decidiram a ir para mudar de religião, mas não mudam de prática. É algo desta natureza. Então o louvor, ele faz parte disso para você refazer a tua comunhão. Então, esta é uma das funções do louvor. Também liberta e deixa a sua alma passiva para ir de encontro à palavra. Então, a adoração a Deus, ela precisa alcançar o quê? Comunhão. Esta comunhão com os céus, esta comunhão com o Criador. E é um preparo para a mensagem também. Então, na hora que vem a mensagem. E outra coisa que nós precisamos ressaltar, tem alguns cultos que é um verdadeiro show de calouros.
É um querendo cantar melhor do que o outro querendo aparecer que canta muito bem. Ele está, muitas das vezes, ali exaltando a si próprio, ele não está exaltando o nome do Senhor. O louvor que ele está ali entoando é o louvor do hipócrita. É aquele que está fingindo ser espiritual, mas ninguém está vendo isto na sua vida. E qual é? Então, o louvor, nós já meditamos, o louvor, muitas das vezes, está sendo substituído por exibição própria. Então, o indivíduo, ele está longe daquilo que é agradável aos olhos de Deus. Aí, primeira, vaidade, exibicionismo. Segundo, precisa reverenciar a si próprio. Terceiro, consciência racional. Aí nós vamos entrar naquilo que o próprio apóstolo Paulo, ele ensinou à igreja de Corinto. Quarto lugar, a palavra. Para que serve a palavra? A palavra precisa vir para ensinar, despertar, doutrinar, que é a mesma coisa de ensinar, e fazer o membro se enxergar a si próprio. Fazer com que ele, na palavra que está sendo ensinada, ele possa julgar a si mesmo. E também conscientizar qual é a profecia que está sendo exibida naquele lugar. A primeira coisa que nós devemos fazer é tomar consciência desses tipos de ações dentro de um culto. Ele está ali se exibindo, dando o seu show, ou está louvando ao nome que é sobre todos os nomes, o nome de Deus. Então nós devemos estar meditando nesse tipo de coisa. Se ele não está ali apenas trazendo costumes que elaboraram aquele culto estranho que o homem, que todo mundo está presenciando. Nós precisamos meditar neste detalhe. Agora vamos para 1 Coríntios 14, 26 ao 33, que diz assim: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, quer dizer, é louvor, tem doutrina, ensinamento, tem revelação, é algo profético, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então vamos por detalhe aqui. Está parando neste verso 26, diz assim: Que fareis, pois, irmãos? Então Paulo faz esta pergunta: quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo. Então salmo, o que vem a representar? O período de louvor que nós acabamos de meditar, que ele serve para trazer o homem de volta a uma comunhão com os céus. Está ali prestando um louvor de honra e adoração e, por que não, agradecimento ao Deus único. Tem doutrina, ensinamento, aquilo que nós acabamos de falar. A palavra tem esta incumbência. Uma certa vez alguém nos perguntou:
Qual é o dia do culto de doutrina na igreja de vocês? Falei assim, olha, nossos cultos era domingo, de manhã e à tarde, quarta-feira e sábado. Falei assim, olha, se você quiser participar de um culto de doutrina aqui na nossa congregação, você pode vir domingo de manhã, que geralmente é um estudo da palavra, culto à noite, que não deixa de ser ensino, quarta-feira, ensino também, e sábado nós encerramos a semana com ensino da palavra. Então, tudo isto é culto de doutrina. Tem revelação. É algo também que nós precisamos estar meditando muito. Hoje nós estamos presenciando cultos onde as pessoas vão ali para buscar revelação. Mas eles não estão sabendo quais são essas revelações. Um vai ali para ver uma profecia mentirosa que não vai edificar ele em nada. Mas a verdadeira profecia que nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos é a revelação da palavra de Deus. Aquilo que está escrito, muitos estão dizendo, a letra mata, que edifica é o Espírito. Muito cuidado com isso, porque toda revelação que nós precisamos, toda profecias que nós estamos precisando para nossas vidas espirituais está contido dentro desta palavra da verdade. Tem línguas. Aqui é algo que deu ali muita confusão na igreja de Corinto e ainda traz esta confusão até no dia de hoje. Ali alguém começa a falar uma língua que nem ele mesmo entende. Não que eu não acredite que exista a língua estranha, porque está dentro da palavra, é claro que ela existe. Mas se não tiver interpretação, o apóstolo Paulo fala claramente que para calar todos. E a língua estranha, ela é um momento de edificação do indivíduo com Deus, é aquele momento íntimo do servo com o seu Senhor. Então, esta língua estranha, ela precisa ter esse sentido. Tem interpretação, aí também implica em outra coisa muito interessante, é porque, às vezes, aquele indivíduo está trazendo uma interpretação da sua mente, da sua memória, não é aquilo que está vindo dos céus. E nós precisamos. Então, eu lembro que nós tínhamos um amigo, um vizinho, que ele sempre falava assim, olha, teve uma profecia, bota ali em cima do cepo. Se ela cumprir é de Deus, e se não cumprir é do homem ou é do adversário. Então, é uma realidade. Mas o apóstolo Paulo falou só, se não tiver intérprete, que cessa ambos. Faça-se tudo para edificação. Edificação de quem? Da igreja, do corpo de Cristo. Versículo 27. Se alguém falar línguas estranhas, faça isto por 2 ou quanto muito 3. E, por sua vez, e haja intérprete. Então, é muito claro o texto que Paulo deixou, porque às vezes nós vemos ali 40 pessoas, todo mundo falando em língua estranha. Ninguém sabe, ninguém entende o que estão falando e ninguém sabe para que veio aquilo. E vai trazer simplesmente uma confusão enorme dentro daquele culto. 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então é aquele momento íntimo que nós acabamos de mencionar, aquele momento íntimo de você com Deus.
29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Agora, isso aqui está bem dentro daquela palavra que aquele amigo, aquele falecido amigo falava. Nós temos 2 maneiras para saber se a profecia é verdadeira ou se é mentirosa. Então, se ela for mentirosa, ela nunca vai se cumprir. E outra maneira para vermos se aquilo ali ela está tendo uma conexão com a palavra de Deus, nós temos respaldo dentro da palavra de Deus. É outro meio que nós temos para observar de onde está vindo aquela profecia. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Então, é aquilo, não é aquela bagunça de todo mundo falou língua ao mesmo tempo, ninguém entendeu nada, não teve intérprete, para que esteja ordem no culto. 31. Porque todos podereis profetizar, um depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então a profecia ela vem para chamar a atenção e também para consolar um servo que está passando momentos difíceis. 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Neste verso 32, nós observamos algo que acontece com grande frequência. Eu fui tomado pelo Espírito Santo que eu não pude me conter. Mentira! Este versículo 32 está desmentindo isto. Vamos repetir para deixar bem gravado. E o Espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, ele não vai dizer que não teve domínio, porque tem sim, a palavra é fiel e é verdadeira. E o último versículo de hoje, como praticar, como exibir um culto racional, esse culto com raciocínio, com entendimento, diz assim, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aí alguém, em cima deste versículo 33, nós podemos falar assim, então há culto de lugar que não é igreja dos santos? Sim. Ali é onde o camarada está trazendo para dentro daquela congregação um culto de um candomblé, um culto de umbanda, um culto de um budismo, e por que não o culto da carne também, onde o homem se exalta a si mesmo. Então vamos encerrando por aqui, louvando e bendizendo ao nome do Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos por mais este período, esta grande maravilha que é meditar e aprender da sua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.